Esta é uma igreja que nós sentimos o poder de Deus, é uma igreja que nós estamos com sede, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Nós estamos buscando mais e mais a presença de Deus, a gente quer mais. E Deus, Ele está interessado a nos dar mais. A Bíblia diz que quando a gente busca, a gente encontra, né? Bate, Ele abre a porta. Então, quando nós estamos buscando, nós vamos encontrar. É importante nós nunca pararmos de buscar. Buscar a presença de Deus, e não uma religião, mas um relacionamento com Deus. Esse é o meu tema, e esse eu digo que é o meu assignment, esse é o meu chamado. É mostrar às pessoas que nós não podemos viver uma religião, mas sim um relacionamento. É importante esse relacionamento ser estabelecido, ou ser um estilo de vida, melhor dizendo, na sua vida. Não só na igreja, mas na tua casa, no carro, aonde você estiver. Vivendo a nossa vida que nós temos que viver, mas vivendo um estilo de vida apaixonados por Cristo. Buscando a Deus, buscando a presença dEle. Buscando Ele nas três pessoas, porque nós temos Deus que Ele nos criou. Nós temos Jesus Cristo que veio nos restaurar, porque Adão pecou, Jesus Cristo veio restaurar essa comunhão. E nós temos o Espírito Santo. Deus terminou o seu trabalho, a sua criação está aí. Esse irmão do seu lado é criação de Deus, foi Deus que criou. Jesus Cristo terminou o seu trabalho. Quando Ele terminou, morreu na cruz, Ele falou, está consumado. Quer dizer, done, meu trabalho está pronto. E agora o Espírito Santo é o que está trabalhando. Numa visão de salvação, nós vemos dessa maneira. O Espírito Santo hoje, a terceira pessoa da Trindade, está trabalhando. Ele é o nosso amigo, nosso companheiro. É com Ele que ele está na pessoa de Deus aqui nessa terra, e Ele está fazendo a diferença na nossa vida. Por isso nós precisamos buscá-lo. E ontem no CAP eu vi uma palavra muito linda e me chamou a atenção, porque eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Mas ele me chamou a atenção num verso que eu já sei de cor, mas eu vi algo diferente aquele dia. Sobre a sensibilidade do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é tão sensível. A gente não vê a Bíblia falando sobre a sensibilidade de Deus. A gente não vê falando sobre a sensibilidade de Jesus. Mas a gente vê falando sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Da mesma forma que é como se nós tivéssemos... O Espírito Santo é tão sensível que nós podemos apagá-lo. Nós não podemos apagar a Deus. Nós não podemos apagar as ações de Jesus, mas as ações do Espírito Santo nós temos... Pela sensibilidade do Espírito Santo, nós temos algo em nós que o apaga. E o que é apagar? Não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. O que é apagar? Apagar é não deixar ele fluir. Apagar é cortar o fluxo, é não deixar ele fluir. E como nós não deixamos ele fluir? Aí ele vem e a gente diz assim, não é emoção. Não, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu não creio. O Espírito Santo vem, às vezes ele nos faz chorar, às vezes ele nos faz sorrir. Mas a gente diz, não, isso aqui é algo passageiro. É difícil você me ver chorar por outras coisas, mas diante da presença de Deus eu sou chorão. Eu choro, eu me alegro, eu passo horas buscando a presença de Deus, e para mim aquilo é a melhor coisa que tem, pela paixão com o Espírito Santo. Eu quero que você não apague o Espírito Santo. Entenda que ele é sensível. Basta uma simples atitude. Sabe aquela pessoa super discreta? Tem aquela pessoa que nós chamamos, né, em português, filho de marceneiro, né, cara de pau. Você faz tudo, o cara não se toca. O Espírito Santo, uma simples atitude tua, ele vai embora da sua vida. Então há que ter um cuidado com esse Espírito Santo. Há que ter uma paixão por esse Espírito Santo. Há que deixá-lo ele à vontade com você, e você estar à vontade com ele. Amém? Baixa a sua cabeça onde você estiver, fecha os teus olhos comigo, quietinho do jeito que você está. Eu sinto de Deus de fazer essa oração novamente. Eu sei que o irmão Giovanni já fez essa oração, mas eu sinto de Deus. Quero que você repita comigo esta oração e diga comigo: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, te reconheço como Filho de Deus, e agora mande o teu Espírito Santo em minha vida. Eu quero ser amigo dele, companheiro dele. Aonde eu estiver, eu quero que ele esteja comigo. Ensina-me a tratá-lo, a não apagá-lo, a escutá-lo, a recebê-lo,
a obedecê-lo. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. E o dia que o Senhor vir buscar o Espírito Santo, eu vou subir junto com Ele, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, que Deus te abençoe, irmão. Nós tivemos um evento muito forte esse final de semana agora. Terminou com uma bomba lá. Saímos em um chamado de emergência, que pediram para que nós saísse do edifício, porque havia um atentado de bomba. E tinha aproximadamente, eu acredito que deveria ter umas 18 a 20 mil pessoas lá dentro, né? Mas o povo saiu feliz, alegre. Alguns saíram até brincando: se a bomba estourar, nós estamos no céu. Mas sem nenhum, não houve aquele alvoroço. Não, todo mundo tranquilo. Mas esses 3 dias realmente foi uma bomba espiritual, falando num mover espiritual. Nós vimos coisas extraordinárias, maravilhosas, e vimos Deus agir de forma extraordinária. Alguns irmãos puderam participar os 3 dias, alguns puderam participar um dia, alguns puderam participar poucas pregações, mas todos os que foram abençoados. Obviamente que aqueles que mais puderam estar, mais receberam, mas foi algo extraordinário. Eu falo para minha esposa sempre: eu não posso ficar fora desse evento. É uma vez por ano, e para mim esse evento marca a minha vida, e eu nunca fiquei fora dele desde o primeiro dia que eu fui, desde o primeiro ano que eu fui. Para mim é um prazer poder estar ali esses 3 dias na presença de Deus, embora esse ano eu não pude os 3, só pude 2 dias. Mas nós vimos milagres. Nós vimos um milagre que o povo gosta de milagre financeiro, então eu gosto de contar milagre financeiro. Uma foto bonita de uma casa, 3,5 milhões de dólares. E eu peguei no desenrolar ali o testemunho. Mas essa mulher estava procurando uma casa, essa família, melhor dizendo, estava procurando uma casa para comprar. E ela viu essa casa e o Espírito Santo falou para ela: vai lá e faz uma proposta nessa casa. Eu vou fazer uma proposta nessa casa. Aí ela chegou nesse local e o Espírito Santo falou para ela: faz uma proposta de 525 mil, é isso? 525 mil, mas a casa vale 3,5. E ela disse: não, isso não. Bom, o Espírito Santo falou, eu vou fazer. Ela fez a proposta. Me corrija se eu estou certo. Ela estava lá e ela recebeu o e-mail dizendo que a proposta dela foi aceita. E aí mostrou a foto da casa. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Às vezes nós não avaliamos o que Deus quer fazer na nossa vida. E alguns irmãos me questionaram: pastor, é feito ofertas. A gente não via Jesus falar de oferta. A gente não via Jesus fazer oferta. Jesus era muito ousado nas ofertas. Na verdade, Jesus sentou com aquele baixinho, Zaqueu. Não foi isso? Sentou, ele era baixinho, por isso que ele subiu em cima para olhar Jesus passar. Ok, Jesus sentou com ele, e numa conversa que Jesus teve com ele, ele devolveu a todos tudo que ele havia lesado, e ele abençoou o povo até 4, ou seja, ele devolveu o que devia e abençoou mais 3 vezes, ele deu tudo que ele tinha. O jovem mancebo chegou com Jesus e a gente viu essa atitude também. Jesus: mas o que eu faço? Eu cumpro toda a tua palavra. Sim, mas você ama aquilo que você tem, então desfaça do que você tem e vem e me segue. Nós vemos também os discípulos, a igreja primitiva iniciou. E o que acontecia com a igreja primitiva? Eles vendiam tudo que tinha. E teve um casal, melhor dizendo, que eles entraram em acordo e disseram: vamos passar a perna no apóstolo. Nós vamos ficar com um pouco do dinheiro, Ananias e Safira. E eles então venderam a sua propriedade e levaram só metade, mentindo para o apóstolo. E dizendo para ele assim: olha, nós só temos a metade, vendemos por esse valor. Então o povo temia Deus, o povo ofertava a Deus, o povo entregava os seus dízimos, as suas ofertas, e a obra de Deus crescia. Porém, nos dias de hoje, infelizmente também foi falado sobre isso lá, porém nos dias de hoje, muitas pessoas não demonstram o poder de Deus, não demonstram o que está sendo feito, ou seja, uma árvore que tem frutos,
ela é visível, não é demonstrado, não é apresentado o poder de Deus, e é apresentado o quê? Substitutos do poder de Deus. Os substitutos do poder de Deus hoje quais são? Jesus não apresentou substituto do poder, Jesus apresentou o poder de Deus. Onde ele estava havia cura, onde ele estava havia milagre, onde ele estava havia poder sobrenatural de Deus. Os apóstolos, os 12 apóstolos, posso dizer 12 porque Paulo entrou no lugar, né, de Judas. Onde eles estavam, havia poder de Deus. As roupas dos apóstolos curavam, a sombra do apóstolo curava. Havia poder de Deus. Demônios eram expulsos, as pessoas vinham e deitavam na presença de Deus através da vida e das pregações dos apóstolos. Ou seja, havia poder de Deus. E o que nós vemos hoje nas igrejas? Um vazio. Pregações, teologia, número 1 hoje, é o tema, a teologia. Os sermões são os mais lindos. Hoje nós vivemos na era da apresentação verbal. O povo sabe falar muito bem, mas vazio, não tem poder, não tem manifestação, não tem milagres. O canceroso entra canceroso, sai canceroso. O casamento entra, sai divorciado. Dentro da igreja. Aquele que pecava entra, sai pecando mais. Não há transformação. E quando alguém se encontra com o pastor para pedir um conselho de uma área espiritual, qual que é o conselho hoje? Eu tenho o telefone de um psiquiatra, eu tenho o telefone de um psicólogo, sou enviado aos psicólogos e aos psiquiatras. Os pastores hoje incluíram uma das matérias dentro da teologia, psicologia. E deixa eu falar para você, psicólogo, psiquiatra, médico, cada um deles deve-se a honra pelo estudo, e obviamente que há casos necessários, mas eles não expulsam demônios. A filosofia hoje não resolve a tua vida. Por mais intelectual que você seja, não vai resolver a sua vida. A única coisa que resolve a nossa vida é Deus. Se nós não formos libertos, nós temos aqui um casal hispano, que quando eles vieram, eles não estão aqui agora, eles vão estar no próximo culto. Aliás, o apóstolo Bernardo Quezada vai estar conosco, melhor dizendo, no próximo culto. E esse casal, quando ele chegou conosco, quando eles vieram congregar, eles falaram: pastor, nós estamos há 10 anos servindo a Deus numa igreja. Eu fui fazer um culto no lar. Eu falei: amém, filho, que bom que você está servindo a Jesus. Ele falou assim: mas nada mudou na nossa vida. Ele falou, por exemplo, e ele com a carteira de cigarro no bolso, ele falou, por exemplo, eu fumo há 40 anos e nunca consegui largar o cigarro. E o senhor ora por mim? E eu orei por ele. E quando eu orei por ele, nós estávamos num estacionamento, e quando eu orei por ele, e o povo, eu já tinha saído, eu vim para o meu carro, ele correu atrás de mim, e ele veio no estacionamento comigo. E quando eu estava abrindo a porta, ele começou a falar comigo. E quando eu orei por ele, ele, bum, caiu no estacionamento. Eu falei, pronto, agora o povo vai olhar, vai achar que eu nocauteei o irmão. Ele caiu no estacionamento. Mas quando ele levantou, ele falou, nunca senti isso aqui que eu estou sentindo antes. Todo o meu corpo está trêmulo e eu estou queimando por dentro. Sua esposa, pouco tempo depois, nos contactou que estava com a doença. E que só Jesus podia fazer a cura. Jesus a curou. 3 meses que eles estavam conosco, ele foi batizado com o Espírito Santo. E Jesus libertou do cigarro e hoje é liberto do cigarro. Ou seja, psicologia, filosofia, nada disso resolve. O poder de Deus resolve. A cura, o milagre, Deus quer fazer. Quantas pessoas que entram aqui com dores nas costas, dores nas colunas, dores no corpo. Quantas pessoas que entram aqui e Deus move a vida financeira. Por quê? Por obediência. Poder de Deus. Deus está interessado em demonstrar o poder dele. Deus está interessado em demonstrar o poder sobrenatural. E se nós não entrarmos por essa linha, nós vamos viver também com os substitutos do Espírito Santo. Quem que você quer na sua vida hoje? Os substitutos ou o poder? Algumas vezes, e muitas igrejas hoje, nós vemos muitas situações
onde une um povo entre os substitutos. Festas, festas e mais festas. A festa para atrair o povo. Tudo isso é maravilhoso, nós adoramos festa, mas a festa tem que ter o poder de Deus. A religião, ela bloqueia a nossa vida e nós não podemos viver, daí nós vivemos como uma piedade. O que nós somos? Eu sou cristão. Se eu vendo, eu faço vendas no meu trabalho, eu sou vendedor, na nossa companhia, e eu passo por várias casas, e eu entro dentro das casas e as pessoas falam para mim assim, eu tenho Jesus. Mas quando começam a conversar comigo, eles começam a falar tantas coisas, e eu digo, Jesus, onde está Jesus aqui? Porque Jesus é diferente, Jesus faz a diferença. Jesus, ele liberta o alcoólatra, Jesus, ele cura, Jesus, ele transforma, Jesus, ele traz o amor, Jesus, ele traz a transformação, Jesus, ele faz uma transformação na nossa vida. E quantas pessoas, como eu fui na Ross comprar alguma coisa, e quando eu cheguei no caixa, eu vi uma moça morena, e ela estava com um crucifixo no coração, uma correntinha, e eu falei, uau, você conhece o meu melhor amigo? Ela falou assim, sim, infelizmente eu sou filha de pastor. E aquilo me deu um choque, e eu guardei isso no meu coração. As pessoas vivendo religiosidade, não vê poder de Deus, então eles se tornam religiosos, e se nós nos tornarmos religiosos, nós não vamos adorar a esse Deus que nós temos. Ou seja, o que é a religião? Viveu embaixo de regras, sem ver o poder de Deus. Viveu embaixo de regras, ouvindo que Deus abre o mar vermelho, ouvindo que Moisés fazia uma vara transformar numa cobra, ouvindo milagres extraordinários, mas sem ver o poder de Deus. Ora, se Jesus ressuscitou, então significa que Ele está aqui hoje. Se Jesus ressuscitou, significa que Ele está caminhando no nosso meio. Se Jesus ressuscitou, significa que Ele está em nosso meio, caminhando, e o poder dEle tem que ser demonstrado. É através de quem? Da minha e da sua vida. Através do quê? Pelo ato da fé. Deus está de olho em você. Deus está de olho em cada um de nós aqui, para demonstrar o seu poder. Se nós dermos a oportunidade para Ele demonstrar o poder através da nossa vida, não precisa ser o ministro, o pastor, basta um coração que se derrame diante da presença de Deus e deixar o Espírito Santo ser o teu melhor amigo. Você precisava ver o rosto de 2 jovens quando eu saí para evangelizar. Eu não lembro quem que estava conosco, nós estávamos com um grupo de jovens, e quando eles chegaram, aqueles 2 jovens, nós levamos um folheto para eles, e eu disse para ele assim, Jesus te ama, e ele falou assim, quem é Jesus? Eu não creio que Ele existe. 2 jovens juntos, e eles riram um com o outro, sarcasticamente, e eu falei assim, Jesus é aquele que sabe da tua história. Eles, qual é a minha história? Eu falei, a tua história é aquela que você deixou a sua mãe 8 anos atrás, e você não fala com ela faz 8 anos, e ela está chorando e buscando, quem te falou isso? Eu falei, Jesus, é esse que existe. Revelação. Ele falou, o senhor sabe da minha vida? Eu falei, eu nunca lhe vi antes, não sei nem o seu nome, mas Jesus sabe, e a tua mãe está te esperando. E ele começou a chorar, e o irmão dele, e o amigo dele que estava rindo também começou a chorar do lado. Revelação de Deus. Jesus está pronto para te usar, mas tem que ter fé, tem que ter fé. Temos que adorar esse Deus, temos que desejar Ele, temos que buscar essa presença. Uma jovem me perguntou essa semana, e ela falou, pastor, se o senhor prega relacionamento, para que nós precisamos de igreja? Eu falei, você não precisa, minha filha, de uma igreja, porque nós estamos numa igreja. Você precisa de um líder, de um pai, que vai te mostrar o caminho de ser uma adoradora. Você não precisa de uma religião, você precisa de alguém que vai direcionar você a ser um adorador, que vai direcionar você a ter uma vida de santidade com Deus, que vai saber te amar, te compreender, que vai saber te entender, e que vai fazer de você uma adoradora. Nós precisamos hoje de homens e mulheres que sejam líderes em buscar a Deus. Sabe, os teus vizinhos estão de olho em você. Não, mas é no pastor que eles estão de olho. Não, eles estão de olho em você. Sabe, os teus amigos,
Porque às vezes você fala assim, não, ele sabe que eu sou um crente light. Crente light não existe, meu amado. Não existe. Ou você é ou você não é. Aliás, a Bíblia é muito restrita com isso. Ela fala morno. O morno não existe. Crente light não existe. Os seus vizinhos estão de olho em você, os seus amigos estão de olho em você, as pessoas ao seu redor estão de olho. Se Deus está na vida dele, eu quero ver a diferença. Pastor, o que é isso? Não passa diferença, não passa luta, não passa, mas a ação de Deus entra na frente. Uma pessoa que está com Deus passando luta, ela está dando glória a Deus. Vocês precisavam ver o pastor Moisés, que eu visitei essa semana, 86 anos, a sua esposa com 83, e um filho dentro de casa, que sofreu um acidente, e os 3 vivem dentro da casa pela fé. Deus nunca deixou faltar nada deles, para eles. E às vezes eu falo para ele, eu vou lá levar uma palavra ao pastor Moisés, para alegar o coração dele, porque é a luta, ele é velhinho, eles não podem. Nós fomos lá levar nossa oferta essa semana, e várias pessoas levam oferta, e Deus sustenta eles. E quando eu ligo para ele, eu falo, pastor Moisés, como é que o senhor está? Pastor Moisés, estou indo aí. Meu filho, eu estou muito bem, alegre com Jesus, confiante, alegre. Quem tem Jesus passa problema sorrindo. Agora quem tem Jesus e conhece a autoridade dele também, levanta a mão e dá uma palavra de mudança na tua situação. Você precisa mudar a tua situação através das tuas palavras. Você precisa mudar a tua situação através do teu pensamento. Você precisa mudar a tua história através do teu agir, através do teu mover. E como que eu posso agir certo? Busque a presença de Deus. Busque quem te lidera nesta presença. Busque quem te ensina nesta presença. Busque estar com Ele. Busque recebê-lo. Eu quero levar você em uma palavra bem fácil hoje. E nós temos uma apresentação de uma criança para fazer. E eu sempre pergunto a Deus por que Deus me dá as palavras. E então quando eu recebi, que nós vamos apresentar uma criança, então eu pude ver o porquê que Deus me deu a palavra. E tudo Deus, Ele combina no culto. Eu quero que vocês abram em 2 Reis, capítulo 6. Eu não vou ler especificamente um versículo, mas eu vou narrar uma história que está aí. E o capítulo em cima, ele inicia com um ferro que flutua na água, que é algo já sobrenatural e que nós podemos dizer assim, mas como isso pode acontecer? Onde Eliseu, ele decide com o povo. Eliseu era um homem usado por Deus, havia sido impartido através da vida de Elias, havia sido escolhido e ungido por Deus para ser um profeta daqueles tempos. Deus usou muito a Elias e Deus usava muito a Eliseu. O pedido de Eliseu, quando foi impartido por Elias, era receber dosagem dupla daquilo que estava sobre a vida de Elias. E Deus cumpriu com a vida de Eliseu. E quando eles chegaram nesse local para construir, diz a Bíblia que um machado, o ferro que eles estavam usando para cortar aquele material, ele caiu na água. E as pessoas se puseram em desespero, porque aquela ferramenta era emprestada. E então eles correm ao homem de Deus e falam: homem de Deus, o machado, o ferro caiu na água. E Eliseu pergunta onde? E eles apontam com o dedo: foi ali. Foi nessa água aí, ó. Foi nessa aí, ó. E Eliseu, com a sua mão, manda que o machado flutue. Ele disse: agora ali está, vai lá e pega o machado. Na continuação desse capítulo, nós vemos que um rei, Ciro, estava tentando armar uma armadilha para o povo de Israel. E o que acontece? Eles estavam armando uma armadilha e eles tentavam pegar as escondidas, ou seja, eles se armavam escondido quando o povo de Israel fosse passar, para que eles pudessem pegar. E quando eles combinavam sobre isso, Eliseu chegava ao rei de Israel e falava: ô rei, os sírios estão de novo, eles vão fazer isso. Ele descobria e ele revelava ao rei o que estava acontecendo lá. O rei da Síria, ele chegou e ele falou assim: olha, o que está acontecendo? Nós temos alguém aqui que está contando os nossos planos. Alguém está nos traindo aqui.
E o que acontece? Alguém chega para ele e fala assim: não, rei, na verdade o senhor tem homens fiéis. Acontece que tem um profeta lá na terra de Israel. E esse profeta, tudo que o senhor fala na sua cama, ele sabe lá, e lá ele fala. Nós vemos no decorrer da história que esse rei, ele então fala assim: bom, isso é fácil, é um homem só? Então vamos reunir. Ele está dando muito problema, então vamos reunir soldados, vamos reunir todas as pessoas, vamos reunir e vamos lá buscar esse camarada. Eles então vão buscar a Eliseu. Eliseu, ele tinha um discípulo que andava com ele em todo momento. Diz a Bíblia que foi enviado carruagens, cavalos, homens de guerra, e cercaram a casa de Eliseu. E Geazi viu isso antes de Eliseu, o servo de Eliseu. E ele sai para fora, e ele olha para fora, e ele fala assim: meu servo, nós estamos cercados e acabados. Eles vieram todos contra nós. Eliseu então fala assim: relaxa, eu posso ver assim um pouco de brincadeira nas formas de palavra dele, um pouco de ironia, porque ele fala: relaxa, Jesus, tranquilo, você não está vendo quem está conosco? Então Deus, abre o olho de Geazi para que ele possa ver quem está conosco. E o que acontece? Geazi então vê, e Eliseu fala suas palavras que você vê em muitas palavras hoje pregadas: mais são os que estão conosco do que os que estão com o mundo. Eliseu fala essas palavras para Geazi. Veja comigo. E Geazi começou a ver cavalos, anjos, soldados em volta, milhares e milhares em volta de Eliseu, trazendo a proteção. Aqui eu quero parar um pouquinho com você aqui. Talvez você diz assim: mas eu não estou vendo. Hoje a sociedade está assustada. São tantos vídeos que meteoro vai bater, que isso vai acontecer, que aquilo vai acabar, que aquele outro vai. Qual é a proteção maior? Uma pessoa me perguntou essa semana dizendo assim: pastor, eu acho que esse aqui é o melhor lugar do mundo para morar. E eu falei: o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Pode ser lá na China, em Israel, aonde for, quando você está no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar do mundo. Quando nós estamos sob a proteção de Deus, anjos, cavaleiros, guerreiros em nossa volta, e nada pode nos abater. Não há por que temer, não há por que ter medo, não há por que ignorar ou preocupar com as situações que estão vindo. Nós temos que confiar. Quem está conosco? Qual é o Deus que está conosco? Quem está nos livrando? Agora, o que nós devemos temer é não estar embaixo da proteção de Deus. O que nós devemos temer é não estar embaixo da obediência de Deus. O que nós devemos temer é não estar embaixo desta proteção. Isso é o que nós temos que temer. Vamos comigo aqui. Geazi, quando vê aquela situação e abre os olhos, aí ele entendeu a ironia de Eliseu. Eu creio que Geazi estofou o peitão e falou: e aí, o que vocês vão querer? Pouco tempo atrás em Israel, em 47, se eu não me engano, aconteceu a mesma situação. 2 soldados, eles renderam vários soldados inimigos. Quando eles se apresentaram com 2 metralhadoras só ali, eles se apresentaram para morrer diante de um exército. E todos eles se ajoelharam porque temeram. E eles olharam: o que está acontecendo? E depois foram entrevistar aqueles que eles levaram de prisioneiro. Eles falaram: vocês não viram quem estava atrás de vocês. Sabe as situações que você tem passado? É porque Deus tem te protegido. Que você acha que foi você com a tua metralhadorinha? E foi Deus atrás de você. Você está aqui até hoje porque Deus te protegeu. Quando você era criança, Deus te protegeu, Deus te guardou. Por isso você está aqui. Teu casamento ainda está aqui sólido porque Deus te protegeu. Teus filhos estão aqui porque Deus protegeu. E muitas situações dentro da nossa vida, nós não conseguimos ter a proteção de Deus porque não cremos que Ele está. Eu quero que você vá para casa hoje sabendo quem está em volta de você. Porque se você aceitou esse Cristo que nós estamos apresentando a você hoje, e talvez você diz assim: pastor,
como esse irmão Eduardo, pastor, eu sou cristão. Eu te convido a sair do light e vir para o poder de Deus. Eu não sei esse negócio de Pentecoste, não é comigo, pastor. Não estou falando de ato físico, de você pular ou dançar. Eu estou falando de vida com Deus. Não é o dançar. Não é isso que é a essência eu já sou um pouco mais quieto. Eu pulo, eu danço, eu gosto, mas eu sou mais reservado. Cada um de nós temos a nossa forma. Agora, viver um relacionamento com Deus, isso é exigência. Isso é exigência da palavra de Deus. Aliás, é o único cristianismo, nós somos a única, colocando no termo de religião, a única religião que exige um relacionamento com o líder da religião, que é Deus Pai. Buda não exige ter um relacionamento porque já morreu e não ressuscitou. Maomé não exige, mas Jesus ressuscitou e exige um relacionamento. Geazi viu aquela história, e quando ele viu, ele estufou o peitão e falou: agora já não estou mais com medo. Eliseu, e agora? Eliseu levanta a mão e fala assim: Deus, deixa todo mundo cego agora. Ele passa a mão em todos aqueles soldados e leva dentro de Samaria. E ele coloca dentro de Samaria, em volta do povo de Samaria, todos os soldados de Samaria e diante do rei. O rei, que era humilde, ele fala: Eliseu meu pai. Ele fala bem assim, está aí na palavra: Eliseu meu pai, posso matar eles? Eliseu sábio fala assim: não, ao contrário. Deus abre os olhos deles, e os olhos deles foram abertos. Você já imaginou um esquadrão ficar cego no mesmo momento e depois voltar a ver novamente? Abre os olhos dele. E aí Eliseu fala uma palavra para o rei de Israel e diz assim: dê o melhor manjar que você puder para eles agora, o melhor café, a melhor comida, dê o melhor que você tiver para eles agora. E eles sentaram e comeram junto, e eles voltaram ao rei. E quando eles voltaram ao rei, diz a palavra de Deus, que o rei desistiu em seu coração de querer vir contra o povo de Deus. Mas aí o rei se separou um pouquinho do profeta, e a palavra do profeta já passou, já aconteceu o livramento, já não estamos mais em perigo. Eu já não preciso mais andar com o profeta agora, não tenho que andar com ele mais. Deus já me livrou, eu estou bem. Nós vemos isso várias e várias vezes. Não, pastor, eu estou bem, a família está bem, dinheiro está bem, está entrando tudo muito bem, não preciso mais do profeta. Aí o que aconteceu? Um novo rei, Ben-Hadad, cercou Samaria, e a fome era tão grande, você pode ver na procedência, nos seguintes capítulos, a fome era tão grande, que um dia o rei estava olhando para o povo sem saber, porque eles cercados, eles não podiam sair para buscar comida em lugar nenhum, então eles começaram a comer tudo que estava dentro do arraial, dentro do círculo deles. E um dia, duas mulheres estavam brigando, e elas vieram diante do rei e falaram: rei, dá uma saída para nós aqui. O rei: qual que é o problema para que eu possa resolver? O problema é que a fome está tanta que nós combinamos de comer os nossos filhos. Ontem nós comemos o dela, hoje é o dia. Ontem nós comemos o meu, hoje é o dia de comer o dela, e ela está escondendo o filho. O rei, quando escutou essa história, rasgou suas vestes e caiu no chão. Ele falou: não aguento isso. A fome era tanta que virou canibalismo. Eles estavam comendo os seus próprios filhos. Está na Bíblia. E o que aconteceu a seguir? Aí então o rei se lembrou que tinha profeta. A profeta: traga o profeta aqui. E quando ele foi buscar o profeta ainda fala uma palavra assim: o filho do homicida agora está me procurando. Agora que ele está com problema, ele está me procurando. E quando eles vieram para Eliseu, o que Eliseu fala? Você lembra, Eliseu? Você lembra? É a história dele, né? Pastor Eliseu. E quando eles vieram ao profeta, sabe o que ele fala? Ele fala assim: ó, amanhã nós vamos ter fartura de comida aqui. Vai ser tanta comida e tão barato que
todo mundo vai se fartar. O capitão do exército que andava aqui, que era, agora já não era o profeta, mas que andava com o rei, agora era um capitão, ele estava seguro nas forças de um homem, de um soldado. Esse capitão falou assim: mas nem que abra janela no céu, esse profeta pode se cumprir essa profecia. Nem que haja janela no céu e que despeje comida sobre Israel, essa profecia não pode se cumprir. Veio contra a palavra do profeta. O Eliseu olhou para ele e falou assim: vai ter, mas você não vai comer. Você vai ver, mas você não vai comer. No outro dia, tinha 4 leprosos que estavam fora do arraial. Naquela época, o povo, quando ficava doente, eles colocavam fora do arraial e as portas estavam fechadas. E nesse momento, quando esses 4 leprosos estavam lá fora, eles estavam lá para morrer ou da lepra, ou eles estavam lá para morrer do ataque, porque se os soldados viessem atacar esse povo, então eles seriam os primeiros a serem mortos, porque eles estavam lá fora. Agora vamos comigo aqui. Os 4 leprosos então se colocaram em acordo: vamos fazer o seguinte, nós estamos morrendo de fome, estamos morrendo antes da época, eu não sei se eu vou ser curado, porque eu estou morrendo de fome, dentro do arraial nós não podemos entrar, então vamos lá para o exército inimigo, e vamos pedir comida para eles, para ver se eles nos dão comida. Vamos, eu não quero morrer aqui não, sem lutar eu não vou morrer, eu vou morrer lutando. E diz a Bíblia que os 4 leprosos, então eles começaram a caminhar até o exército inimigo. Agora vai comigo aqui numa coisa, imagina 4 homens doentes caminhando, e quando eles caminhavam a destruir, a comer, a pedir a comida, a se entregar, quando eles caminhavam, Deus transformou os passos deles como se fossem de muitas carruagens e de muitos soldados. E quando eles começaram a caminhar, os soldados que estavam acampados em volta de Samaria começaram a ouvir e disseram assim: eles fizeram um acordo com outros reis e estão vindo todos contra nós agora, vamos fugir! E fugiram todo mundo. E quando eles fugiram, quando esses leprosos chegaram lá, tinha ficado lá cavalos, tinha ficado carruagens, tinha ficado comida, tinha ficado ouro, tinha ficado tudo, eles deixaram naquele local. Então os leprosos comeram bastante primeiro, e disse: agora vamos avisar o povo lá. E quando eles chegaram de novo no círculo de Israel, então eles falaram assim: olha, o povo foi embora e deixou tudo para nós, comida, cavalo, tudo que vocês quiserem, está tudo lá. E o povo então saiu, foi lá, averiguou, é verdade, abram as portas para que o povo possa ir comer. E quando abriram as portas para o povo ir comer, o capitão estava onde? Na porta. Morreu atropelado pelo povo, viu, mas não comeu. Por que eu trago essa história para você? Se você quiser mais dela, está aí. Por que eu trago essa história para você? Para mostrar para você que a palavra de um profeta tem valor. Para dizer para você que dentro desse mundo que nós estamos vivendo agora, ele viverá abaixo de palavra de profeta. Para dizer a você que a tua vitória depende da palavra de um profeta. Para dizer que a tua história pessoal depende da obediência a um profeta. Nós vemos que Eliseu foi enviado a uma viúva longe para poder sustentar a ele. Por quê? Porque em volta dele não havia quem honrasse a ele. Deus mandou ele a um lugar longe para ser honrado. Mas quando ele chega lá, ele libera uma palavra sobre esta viúva. E quando ele libera a palavra sobre a viúva, a história desta viúva muda. A palavra de um profeta tem valor. Verdade absoluta, a palavra de um profeta. Ela supera o caos que nós estamos vivendo. Ela abre portas. Foi em cima de uma palavra profética na minha vida que mudou a minha história em muitas áreas. Muitas das áreas da minha vida, através de uma palavra profética. Uma palavra profética. Uma palavra profética sobre a criança que eu vou apresentar hoje e lanço sobre a vida dela, muda a história dessa criança. A morte não pode ter acesso. Uma palavra profética muda a história da nossa vida. A igreja que vive sem palavra profética revelada, ela não tem vida, ela tem substitutos. Mas
Mas Eliseu, ele foi enviado bem longe para poder ser alimentado. Por quê? Porque aonde ele estava, o povo não estava obedecendo a palavra profética mais. A comida já havia acabado. E essa viúva tinha pouquinho para comer. E aqui você vê uma outra passagem sobre oferta também. Eliseu chega para essa viúva e fala assim: faça um bolo para que eu possa comer. E ela disse assim: vive Deus no céu, com temor a Deus desobedeceu o homem de Deus. Só tenho um pouquinho, vou comer eu e meu filho, e depois vamos morrer porque não temos mais nada. Isso aqui está no capítulo 4, se não me engano. Vive Deus no céu hoje, que eu não tenho mais nada. E Eliseu disse assim para ela assim: vai e faça como eu estou te falando, e Deus não vai permitir que falte. Você vê isso aqui, perdão, no capítulo, em 1 Reis capítulo 18, quando Elias, ele passa uma palavra profética sobre a vida de uma mulher. A história, capítulo 4 é Eliseu, capítulo 18 é Elias. Quando Elias deu uma palavra profética para esta viúva, e ele disse: faça para mim primeiro, eu vou comer, e não vai te faltar mais. Aqui nós vemos um pouco de absurdo, Era uma mulher e uma criança, mas Deus lançou uma palavra profética sobre a vida dela, e não se acabou o azeite, não se acabou o pão dentro daquela casa, até que chovesse. Esse Elias que impartiu sobre a vida de Eliseu, ele levantou as mãos para o céu, e ele disse assim: sobre a minha palavra não vai chover. Uma palavra profética. O que é uma palavra profética hoje? Eu quero encerrar em 5 minutos, então eu quero levar você nisso aqui agora. Uma palavra profética maligna, satânica, sobre a vida de uma pessoa. Não, pastor, isso não existe. Existe? Uma pessoa que lança uma palavra de morte na tua vida, de doença. A inveja, você acredita nisso? A pessoa que deseja, que está ali como amigo, mas ela deseja o que você tem. Admira o teu casamento, mas quer o teu esposo ou a tua esposa. E lança palavras malignas, que não vivam bem. E a palavra profética maligna, quando nós, dentro daquele mundo que nós amamos, as pessoas que nós amamos, o círculo que nós amamos, a esposa, o filho, as pessoas que nós amamos, mas na hora da ira o inimigo usa a nossa própria boca. E aí nós falamos coisas que não queremos, e nós amaldiçoamos palavras proféticas. Antes de terminar, eu quero orar por você e encerrar isso aqui em 2 pontos. Uma, que a tua boca seja uma profecia da verdade, que a tua boca seja uma profecia de vida, que da tua boca saia alegria, que da tua boca saia vida, que da tua boca saia prosperidade, que da tua boca saia a bênção da tua casa, a bênção da tua esposa, a bênção do teu filho. E se você tem o costume de, na hora da ira, soltar palavras, e engole isso agora. Como que engole, pastor? Palavras que saíram para fora. Peça perdão e muda a tua atitude. Muda a tua atitude. Muda a tua história através do teu pensamento. Muda a tua história através da tua boca. Muda a tua história através da tua palavra. Profetize bênção no teu futuro. Na tua casa, profetize bênção. Esse é o número 1. E o número 2: viva embaixo da palavra profética de um profeta de Deus. A honra a um profeta, a um homem de Deus, muda a nossa história. A honra a um homem de Deus muda a nossa história. Quero que você baixe a tua cabeça.